Olá, pessoal. Continuando aí a nossa aula sobre o tecido epitelial, né? Eu parei na última aula na classificação do tecido, que pode ser simples ou estratificado, de acordo com o número de camadas de células, e ou pavimentoso, cúbico e prismático, de acordo com a forma da célula. Um toque que eu quero dar aqui na classificação entre simples e estratificado é que no simples todas as células tocam a camada basal, tá? A lâmina basal. No estratificado, apenas uma camada, a camada mais inferior toca a lâmina basal, tá? As outras camadas mais superiores, né, igual aqui vocês podem ver nessa imagem, não tocam a lâmina basal, então os nutrientes vão passando aí através, né, do transporte da membrana, né, de uma célula mais inferior, né, a que toca a lâmina basal, para outra célula, né? Então, por exemplo, a água vai atravessar aí as membranas através de osmose, né? Os solutos através de difusão, né? Que pode ser simples ou facilitada. Os tecidos, né, epiteliais, o tecido de revestimento, ele tem algumas especializações e essas especializações estão relacionadas à junção das células e nós chamamos elas de junções celulares, tá? Tem os desmossomos, aqui eu tenho uma imagem de um desmossomo, né, que são proteínas, esse desmossomo é formado por proteínas que vão de uma célula a outra célula, né, duas células vão compartilhar e formar essa rede aqui que é chamada de placa desmossômica. E essa rede vai unir mais essas células, tá? Tem também a zona de oclusão, que é uma zona que vai fechar e vai impedir a passagem de substâncias aí por entre as células, tá? Obrigando a substância a passar internamente as células, tá? Por dentro dos citoplasmas, e tem junções do tipo gap, que são junções que vão permitir o compartilhamento aí de substâncias entre os citoplasmas, tá? Essas junções fazem contato aí entre o citoplasma de uma célula e da outra célula adjacente. Tem também os M-desmossomos, que também são proteínas que vão, assim como o desmossomo aqui, ó, imagine o M-desmossomo, M é metade, né? Seria metade, um lado aqui só, e eles têm a função aí de aderir à célula, à lâmina basal, tá? Então vai aderir aí a camada de células à lâmina basal, né? Importantíssimo, já que é a partir da lâmina basal que essas células são nutridas, né? Tem também as microvilosidades, que são essas estruturas aqui, ó, que a célula, nessas dobras da membrana celular, que contribui principalmente para o aumento da área de contato, né? Por exemplo, lá no nosso intestino, onde acontece a absorção de nutrientes, o aumento da área de contato entre as células do intestino e o alimento que percorre ali no interior, né, do canal, é importantíssimo para quê? Para aumentar a quantidade de substâncias absorvidas. Aqui nessa imagem também nós podemos ver aqui, ó, a zona de oclusão. Vocês podem acompanhar aqui, ó, a membrana da célula vem e chega essa parte aqui, ó, que é mais, tá vendo? Mais escurinha. Vou tirar aqui o lápis para vocês enxergarem. Então ela é mais. Tá vendo que a membrana aqui é mais densa, é uma zona de oclusão. Tá vendo que a célula aqui é bem juntinha. E aqui tem uma zona de desmossoma. Vocês podem ver aqui tipo um sombreado, que são as proteínas da placa desmossômica, tá? Tem também as invaginações. As invaginações, elas são imagine, elas são como se fosse o contrário das microvilosidades. Quantas microvilosidades são expansões da membrana, né? Seguindo aí ao lado externo da célula, as invaginações são dobras que surgem aqui, ó, em direção ao citoplasma, ao interior da célula. Também são muito importantes aí para aumentar a área de contato, né? E elas estão presentes principalmente em células que reabsorvem nutrientes, né? Por exemplo, as células lá do rim, né? O rim, ele tem uma estrutura, uma parte, um trecho do rim que precisa reabsorver água,
né? Então a água, ela é reabsorvida através de invaginações, tá? E as outras estruturas aqui que eu posso citar são os cílios, né? Presente aí principalmente em, é, em estruturas, em tecidos que produzem muco, como por exemplo na traqueia, né? Aqui eu tenho uma imagem de microscópio do tecido da traqueia. Vocês podem ver aqui os cílios, né? E esses cílios, a função deles é o quê? Na traqueia movimentar o muco que é produzido na traqueia, né? As células da traqueia produzem muco e é um muco que vai, né, proteger aí esse tecido, vai aumentar a filtração do ar, né, promover a filtração do ar, e esse muco contendo bactérias, contendo impurezas do ar, vai ser expulso aí em direção, né, ao exterior do corpo através do movimento dos cílios. Os cílios também estão presentes, por exemplo, nas tubas uterinas, né, em que a movimentação dos cílios possibilita aí a expulsão, o caminho, né, do o ovócito caminhar do útero, não, do ovário, desculpa, ali do início da tuba uterina em direção ao útero, né? E se for fecundado, aí ao invés de ovócito, os cílios vão possibilitar a movimentação aí da mórula, né? A primeira estrutura aí de um ser vivo. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre o tecido epitelial glandular, ok? Até lá! Olá pessoal, bem-vindos ao site quadro.com.br. Olá também quem nos assiste através do YouTube. Nós vimos aulas sobre células, né, onde nós falamos sobre as células procariotas e eucariotas e também as funções das organelas que compõem aí as células eucariotas, né? E nós sabemos que algumas células, né, compõem um organismo vivo, uma única célula compõe um organismo vivo, o organismo unicelular, mas a maioria dos organismos vivos são compostos aí por várias células e que essas células interagem entre si formando os tecidos. E é sobre os tecidos que nós vamos dar início a uma sequência de várias aulas, tá? Onde nós vamos especificar aí cada um dos tecidos que compõem os organismos multicelulares. O fato de os organismos serem multicelulares, né, pode ter sido um fator de sucesso para a sobrevivência desses organismos, uma vez que as células dividem, né, elas não precisam crescer tanto e elas podem aí, dividir as várias funções, dividir o trabalho no organismo, tá? Seguindo aqui a organização, os tecidos, né, vão se unir e compor os órgãos. Esses órgãos, né, dão origem aos sistemas, né, como o sistema digestivo, o sistema respiratório, e um conjunto desses sistemas vai dar origem, então, a um organismo, a um ser vivo, tá bom? E o primeiro tecido que nós vamos trabalhar é o tecido epitelial. Provavelmente nós teremos duas aulas para falar somente do tecido epitelial, sendo que eu vou fazer também uma aula só para falar sobre a pele, um órgão que é formado por tecido epitelial, tá bom? Então, olha só, o tecido epitelial é dividido em dois tipos, o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Esses tecidos juntos vão desempenhar funções importantes como proteção, percepção de sensações, absorção e secreção de substâncias, tá? Daqui a pouco nós vamos relacionar cada uma dessas funções a um tipo de tecido. E nós vamos iniciar então pelo epitélio de revestimento. A característica desse epitélio, né, e também de todo o tecido epitelial, tá? É que as células são muito próximas, elas estão juntas ali uma das outras e existe pouca substância intercelular. Então, existe pouca substância entre as células, justamente porque a membrana de uma célula está muito próxima à outra, a célula adjacente, tá? E é um tecido, por isso, né, avascular. Como as células estão muito próximas, não é possível atravessar ali por entre elas os vasos sanguíneos, tá? Sendo avascular, essas células são nutridas através de uma estrutura que é a lâmina basal. Aqui eu tenho uma fotinho, ó,
aqui em rosa nós temos as células e logo abaixo da célula a lâmina basal, essa estrutura aqui em azul, que é formada por tecido conjuntivo, um outro tecido que nós vamos estudar posteriormente. Então é a lâmina basal que vai nutrir as células do epitélio de revestimento, tá? Justamente porque ele é avascular, os nutrientes não circulam por entre as suas células. O epitélio de revestimento pode ser classificado de acordo com a forma das suas células, desculpe, de acordo com o número de camadas, tá? Ele pode ser simples, quando somente uma camada de células forma o tecido. Aqui vocês têm um exemplo de um tecido de epitélio simples, tá? Tá vendo aqui só uma camada, que é essa rosinha. Nesse aqui também é só uma camada, ó, tecido simples. Ou ele pode ser estratificado, né? Nessa imagem aqui de microscópio, ó, uma imagem de microscópio óptico, vocês veem aqui, ó, esses pontinhos pretos mais escuros, né? Esses pontinhos mais escuros são os núcleos celulares e a porção rosa o citoplasma. Então vocês veem aqui, ó, um tecido formado por várias camadas, né? Tem até aqui o comprimento, ó, das camadas, tá? Então, tecido formado por várias camadas de células que nós vamos chamar de tecido estratificado, tá? E o tecido pode ser classificado também de acordo com a forma dessas células. Ele pode ser pavimentoso, né? A célula é mais achatada. Ele pode ser cúbico, quando as células são mais quadradinhas, né? São de formato cúbico. E ele pode ser prismático, como esse aqui, ó, que as células são mais compridas, tá vendo? São mais alongadas, ok? Ah, só lembrando, existe um tipo de tecido simples que ao microscópio ele parece ser estratificado, mas na verdade não é. Então ele recebeu o nome de pseudo-estratificado. Geralmente, os tecidos simples estão associados a células a órgãos de absorção, né? Por exemplo, lá no intestino delgado, onde acontece a absorção de nutrientes, o tecido precisa ser simples para facilitar aí a passagem de substâncias, né? E o tecido estratificado geralmente está associado aí a órgãos de proteção, como a pele, por exemplo, né? Um tecido de proteção, então ele é estratificado porque quanto maior o número de camadas, menor vai ser a chance aí de uma bactéria, por exemplo, atravessar e penetrar o organismo, ok? Bom, vamos terminar essa aula por aqui e nós continuamos a falar de tecido epitelial na próxima aula. Um abraço.